aí, amigos, estamos juntos para estudarmos a palavra de Deus. Geralmente, agora nesse semestre, que vai de julho até setembro, nós estudamos essa lição linda, cujo tema é Fazendo Amigos para Deus. E nesse momento estaremos reunidos agora para estudar a 7ª lição desse trimestre, cujo título é Compartilhando a Palavra. Geralmente, quando nós nos batizamos, descemos as águas batismais, nós mudamos, nos tornamos pessoas diferentes. E essa mudança é como se fosse como se nos tornássemos em verdadeiros rios, né? Que correm o seu leito, dando vida por onde passa, enriquecendo os solos, fazendo brotar novas vidas. Esse estudo de hoje, nós organizamos em 5 etapas, tá? Na verdade, são 5 razões para compartilharmos essa palavra. A primeira razão são os símbolos da palavra de Deus e os seus significados. A segunda, o poder criador da palavra. A terceira, os benefícios de estudá-la. E a quarta, as promessas, suas condições e a fé que envolve essas promessas. E por fim, quinto aspecto seria o imperativo de compartilhar a palavra. Bom, no primeiro aspecto, que é a simbologia que há na palavra de Deus, são 5 símbolos que essa lição enfatiza. A lâmpada, enfatizada no livro de Salmo 119, verso 105, mostra que quando nós nos convertemos e nos dirigimos à palavra com mais afinco, com mais ardor, com mais vontade, com mais inspiração e com mais dependência, vamos percebendo que essa palavra vai iluminando o nosso caminho, vai dissipando as trevas e vai nos facilitando a chegada até o reino dos céus. Nós vivemos num tempo de trevas e o próprio Cristo disse que Ele era a luz e que nós também somos luz. Então a palavra nos ilumina e nós iluminamos os outros. Esse é o sentido de partilhar a palavra. Vivemos num mundo escuro em que as pessoas necessitam dessa palavra. O outro símbolo é o fogo e o martelo, que estão descritos em Jeremias 23, verso 29. O fogo que indica a necessidade de purificar, de queimar o que há de mal, queimar o que há de ruim, retirar todas as arestas, todas as impurezas. Por isso que a palavra de Deus diz que Ele vai nos testar, nos provar como ouro provado no fogo. E o martelo é o que bate forte, é o que quebra, que despedaça os corações duros, as mentes empedernidas, pessoas duras de aceitar a verdade. E a palavra tem o poder de quebrar esse coração, de mudar essa vida. O terceiro símbolo é o do pão. O próprio Cristo disse: eu sou o pão que desceu do céu. Quem comer desse pão jamais terá fome. É maravilhoso nos levantarmos cada manhã cedo e a nossa primeira ação é nos alimentarmos espiritualmente dessa palavra. Essa palavra tem poder, essa palavra nos transforma, essa palavra muda o nosso sentido de vida, o nosso destino. Mas é preciso nos alimentar diariamente dela, sentir fome. Eu lembro de um tempo que eu passei de escassez desse alimento e um certo afastamento do meu coração de Deus, até que eu fui tocado, fui movido. Tive uma experiência maravilhosa com Deus e Ele me mostrou o quanto eu necessito desse pão e criou no meu coração essa fome pelo pão que nunca mais saiu de mim. Hoje, todos os dias pela manhã, tenho o prazer de estudar, porque há sempre alguém que precisa desse pão. Vivemos num mundo faminto. As pessoas vivem como aquele pedinte que estava ali em Jericó, sem paz, sem vida, sem amor, sem perdão, sem alimento para sustentar a sua vida. Até que encontrou Cristo, o pão da vida, e tudo mudou. E, por último, a simbologia da semente, né? Semente que
que precisa nascer nos corações. Hoje estamos vivendo um tempo de solos áridos, né? Terrenos difíceis de penetrar. E a semente está aí para ser plantada, para ser semeada. Só que ela pode cair em terrenos os mais diversos, né? Jesus se referiu a isso no livro de Lucas, capítulo 8, verso 11. E nesse sentido, Jesus mostra que essa semente nem sempre vai brotar. Vai haver corações que são duros, difíceis de penetrar. Sementes no meio dos espinhos, pessoas que abandonam, semente no meio das pedras, que não consegue criar uma forte raiz, semente que nem penetra e sementes que, pela graça de Deus, alcançam corações sábios, terrenos férteis, onde ela vai crescer a 100 por 1. Eu mesmo vivi essa experiência, eu amo partilhar a palavra de Deus, mas já tive experiências nos mais diversos sentidos. Uma delas que lembro agora foi quando preguei em Manaus, pela primeira vez fiz uma conferência lá, e batizamos cerca de 100 pessoas, 98 pessoas. Mas aqui mesmo perto, na faculdade, num lugar mais difícil, mais resistente, difícil de chegar, eu caminhava por dentro do mato com a minha esposa, todas as noites, e ao final do período batizamos uma única alma. Mas o importante é não desistir, é partilhar essa palavra, não importa em que terreno ela vai se encontrar. Em algum momento ela vai florescer ou não, mas a nossa obrigação, nosso dever, nós cumprimos, de viver essa palavra e partilhar com outros. Bom, o segundo aspecto é o poder criador que essa palavra tem. Lá em Gênesis 1:3, nós vemos a ênfase na palavra bará, que significa uma palavra uma criação que surge da palavra. A palavra falada. Mas a palavra falada, que também ocorre na escrita, tem poder criador e poder sustentador. A palavra escrita pode transformar a natureza humana e também manter a conversão. Lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 7, verso 17, o apóstolo Paulo afirma: se alguém está em Cristo, é nova criatura. Portanto, vale a pena partilhar essa palavra, transformar pessoas comuns em novas criaturas. O terceiro aspecto é o benefício de estudar a palavra de Deus. Há muitos benefícios. 2 Pedro 1:4 está a afirmação de que nós somos participantes da natureza divina. E ser participante da natureza divina é um privilégio tremendo para nós. Por isso que, quando Jesus afirmou tacidamente que ele era Yahvé, ele era o grande eu sou, e as pessoas questionaram, ele disse: olha, por que vocês estão questionando? Se o próprio Deus os chama de deuses, naturalmente deuses com D minúsculo. Isso por quê? Por causa da capacidade que Deus nos deu de receber, de crescer com a sua natureza. Notem que antes do pecado entrar na terra, vivíamos milhares, dezenas de anos, centenas de anos. Era um privilégio muito grande, a sabedoria, a espiritualidade, a consagração, a santidade, tudo isso ocorria de maneira intensa e muito mais profunda. A partir da entrada do pecado do mundo, tudo muda. O outro benefício está em Tiago 1:21, que diz que a palavra salva a alma. O próprio Cristo chegou a dizer que examinar as Escrituras porque cuidaste ter nelas a vida eterna. Portanto, a palavra ela está cheia de textos, de princípios, de fala do próprio Deus que nos encaminha, com certeza, para a vida eterna. Atos 20, verso 32, também afirma que essa palavra nos dá a herança entre todos os santos. Poxa vida, que coisa linda pensar que há uma herança guardada para nós. E essa herança está garantida, a palavra de Deus garante, Ele disse com a sua boca. E vale a pena aqui lembrar
de alguma dessas heranças, não somente a vida eterna, não somente estar com Jesus, mas até algumas coisas concretas mesmo que iremos receber como herança, a coroa da vida eterna, a pedrinha com um novo nome, registrando o novo nome da nossa experiência, o nome que retrata, que revela o nosso caráter, o caráter transformado pelo contato com Cristo Jesus, pela vida com Ele e pela vida com a sua palavra. 2 Timóteo 3,16 também afirma que serve para ensinar na justiça, repreender e nos corrigir. Temos visto coisas incríveis naquelas pessoas que são seguidores de Cristo, que são apegadas à sua palavra e que absorvem nela os princípios que vão nos levar à vida eterna em Cristo Jesus. O benefício de ser ensinado, tá? De ser repreendido e de ser corrigido. Naturalmente, todos vocês e eu temos exemplos marcantes de pessoas que foram tremendamente transformadas, que aprenderam, que entenderam a repreensão e que se corrigiram. Pessoas que bebiam, deixaram de beber, que matavam, deixaram de matar, que adulteravam, deixaram de adulterar. Pessoas que têm a paciência de trabalhar, de partilhar e esperar que a palavra frutifique, que os resultados venham. Conheço pessoas que esperaram 15 anos, 20, até 45 anos e receberam a bênção de ver as pessoas com as quais ele partilhou a palavra, ou ela partilhou a palavra, vendo um resultado maravilhoso. A carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta, 3,18, afirma que nós nos assemelhamos a Cristo. O próprio Paulo disse que ele era imitador de Cristo e nós devíamos também imitá-lo. E, finalmente, dos benefícios, há tantos, mas estamos lembrando de alguns agora aqui, Mateus 23, verso 27, que diz que a palavra nos habilita a vivê-la e a ensiná-la. Então, a própria palavra nos mostra como chegar às pessoas, como alcançar, como convencê-la da verdade, como abrir o coração para o trabalho do Espírito Santo ser realizado. E nos habilita também a viver. Então, esse é o grande desafio do estudo dessa semana, de partilhar a palavra, da importância de se partilhar a palavra, porque não tem sentido partilhá-la se nós não estivermos vivendo. Há pouco tempo eu encontrei um texto de Emerson, um filósofo americano, dizendo que os trovões daquilo que você me impedem de ouvir aquilo que você diz. É um absurdo pensar em querer falar da palavra sem vivê-la. Não tem lugar para isso. É difícil, a palavra não vai alcançar corações sábios, porque as pessoas não vão conseguir ver em nós essa vivência, essa realidade da palavra em nossa vida, em nosso coração. O quarto aspecto está na seguinte afirmação: existem promessas, mas há condições e há também uma fé envolvida. Bom, não daria tempo aqui de falarmos das inúmeras promessas que Deus tem nos feito através da sua palavra, né? Que nos daria a vida eterna, que nos ressuscitaria, que ainda que morrêssemos, não morreríamos para sempre, porque Ele nos ressuscitaria no último dia, que Ele nos daria um novo nome, e tantas coisas mais, né? Mas lá em Éfeso 3,20, há uma promessa interessante: a habitação do seu poder em nós. Ou seja, Ele mesmo disse, né? Todo poder me é dado, e eu vos concederei o poder do Espírito Santo. Então, a palavra de Deus nos promete esse poder em nós, para nós vivermos a vida com esse poder. Então, as pessoas precisam ver em nós esse poder. Se esse poder não for visto, não importa se é para ressuscitar alguém ou se é para realizar um milagre em um doente, não importa. Deus é o dono do poder. Ele dá a quem Ele quer, quanto Ele quer e quando Ele quer. Mas Ele tem uma porção para dar para cada um de nós. E sem essa porção, não há sentido em partilhar a palavra. Um outro aspecto interessante dessas promessas está na primeira carta de João, no capítulo 1, versos 7 a 9, em que ele fala do perdão dos nossos pecados. Então, essa é uma promessa. Deus nos perdoa dos nossos pecados. Mas há uma condição. É preciso se arrepender. É preciso buscar esse perdão. E aí Ele vai nos dar o perdão.
Mas sem esse condicionante, não vamos receber perdão. E Lucas 18, versos 7 a 8, quando Jesus se refere àquela parábola do juiz iníquo, em que a viúva incomoda muito e o juiz iníquo é mau, é perverso, e ele diz, apesar de eu ser tão ruim, tão perverso, mas eu vou atender essa mulher, ela está me incomodando demais. E ao final, Jesus aplica a grande lição, dizendo que, ora, se esse juiz iníquo atendeu aquela mulher importunando ele, muito mais a Deus atenderá os seus filhos e dará o que eles quiserem. Só que aí, logo em seguida, aí vem uma afirmação pesada, né? No verso seguinte, verso 8, Jesus diz, mas por acaso, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Aí está o condicionante, gente. Sem fé é impossível agradar a Deus. É preciso viver, internalizar essa palavra. E Jeremias 15:16 confirma isso, dizendo, assim que achei as tuas palavras, logo as comi. Comer a palavra significa internalizá-la, experimentá-la, digeri-la. E que essa palavra invada o nosso ser e tome conta de todo o nosso corpo. E aí vai estar firme a palavra de Cristo, quando ele diz, se teu corpo for bom, todo o teu ser será luminoso, todos os seus olhos serão luminosos. Tudo em seu corpo iluminará, brilhará. Portanto, esse é um sentido muito importante. A ideia de que há o condicionante, e o condicionante é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Notem que lá em Mateus 13, verso 58, quando Cristo estava em sua terra, e em outros lugares também, onde ele não pôde realizar os milagres que normalmente ele realizaria. E não fez milagres por quê? Porque ali naquela terra havia total incredulidade. E no meio da incredulidade, no meio da ausência de fé, é muito difícil que Jesus realize milagres. Portanto, o milagre na nossa vida, o milagre na vida dos outros, a quem vamos partilhar a palavra, só acontecerá se essa fé for vivenciada por mim. Essa palavra for vivenciada por cada um de nós, você que me escuta agora. A palavra vai vazia, inócua, não tem sentido, porque não tem a presença de Cristo, nem tem um exemplo vivo nela, marcando, né? Bom, essa experiência de falta de fé foi o que levou no passado ao povo de Deus, a herança de Deus, a viver o silêncio de Deus. E é o que está levando o nosso povo agora, hoje, nesse tempo de pandemia que estamos vivendo. Muitos estão estranhando, puxa, o mar nunca mais se abriu, não houve mais pão que caiu do céu, ressurreições, enfim. Porque hoje é tempo, mais do que nunca, na nova aliança, de um exercício de fé, de crer sem ver. Hoje agora nós somos testados e provados. Deus quer que nós creamos naquilo que Ele diz, ainda que não vejamos como era no passado. E talvez seja por essa falta de fé que temos experimentado hoje, como muitas vezes no passado, o silêncio de Deus. Gente, no passado, o regime era centrípeto, ou seja, Deus colocou a sua herança num lugar especial, para que todos que passavam por ali, naquele ponto estratégico, onde ficava Canaã, Jerusalém, depois de tudo conquistado, para que todos vissem a nação santa de Deus, a nação exemplo, a nação que pregaria o Evangelho pelos milagres, pelo amor, pelo cuidado de um Deus todo especial, em comum com relação aos outros deuses, que não transformavam vidas, que não tinham uma relação moral com o seu povo, uma relação de verdadeira adoração. Mas a herança de Deus falhou. E é por isso que a palavra de Deus diz que o povo de Deus é como a areia do mar, mas somente o remanescente será salvo. Por isso eles experimentaram o silêncio de Deus. Na verdade, quando
Deus retirou o povo do Egito com mão forte, braço estendido. Logo eles estavam no alto do monte Sinai, adorando o bezerro de ouro e atribuindo a ele o milagre da saída da escravidão egípcia. Deus fez o pão descer do céu todos os dias. E pouco tempo depois eles estavam dizendo que estavam cansados e enfatuados daquele pão vil. A palavra, o pão que caiu do céu, não tinha mais valor nenhum para eles. Eles estavam enjoados daquele pão. Que sacrilégio, que pecado terrível esse povo cometeu. E aí as nações que seriam conquistadas, e foram conquistadas, Deus que abriu o caminho, foi Ele que derrubou as muralhas de Jericó, foi Ele que foi à frente e venceu as batalhas. E o povo viu, sentiu e percebeu isso. E a sua palavra era certa, sempre dizendo ao povo o que o povo deveria fazer e colocando os condicionantes, dizendo que se eles fossem obedientes, amáveis, gentis, adoradores verdadeiros, eles não sofreriam as dores, as doenças e as maldições que poderiam vir sobre eles. Mas se desobedecessem, se não vivessem a palavra, as ordens divinas, aí eles teriam que sofrer muito. E aí foi por isso que Deus resolveu então afastar-se. Quando o povo estava no sol quente, Ele colocou a nuvem cobrindo com a sombra. Quando estava na noite fria, Ele aquecia com a luz, com fogo acima do seu povo. Que se levantava e o povo ia, parava e o povo parava. Que coisa linda, gente. Mas, pouco tempo depois de entrar em Canaã, eles estavam adorando a Baal, a Astarote, oferecendo seus filhos no vale de Inom. E aí foi quando Deus disse que ia se retirar da sua presença e que eles passariam 70 anos em Babilônia, longe da presença de Deus. Aí foi duro. Depois de 70 anos eles voltam. E Ageu diz que o desejado de todas as nações estaria então na segunda casa, porque a segunda casa seria maior do que a primeira, mesmo sendo uma casa que não era tão esplêndida como era aquele santuário construído por Salomão. Eles falharam grandemente, e por isso muitas das promessas não foram cumpridas neles e poderá ser que não sejam cumpridas em nós. A casa tem que ser construída na rocha, e a casa somos nós. Nós somos essa casa da habitação do Senhor. E se a rocha estiver alicerçando nossa casa, nós seremos guardados, protegidos. E as pessoas verão, nota o que está lá no capítulo 2 de Atos, onde Deus mostra o crescimento da igreja através de Lucas. Como era o povo naquela época. Caía na graça de todos. Orava e o chão tremia. 2.000 se convertiam, 5.000 se convertiam, porque a palavra era partilhada com poder e pela vivência do Evangelho. Por isso que a vizinhança, o povo, admirava a igreja e a igreja caía na graça do povo e crescia, segundo a palavra, cada dia mais. O quinto aspecto desse nosso estudo é o imperativo de compartilhar. Não tem conversa. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E ele disse: ide, fazei discípulos, ensinando a guardar todas essas coisas. Então, não tem jeito. Converteu-se, tornou-se um crente, é para partilhar. Primeiro para viver e em seguida partilhar. É o que se espera quando alguém se converte. Muda tudo em sua vida. Eu tenho aqui um texto interessante que mostra isso. Salmo 51, verso 12. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos. É isso. Foi isso que a conversão representou para nós. Estávamos desgarrados, como ovelhas sem pastor, e Deus nos encontrou e mudou a nossa vida. E entregou a nós a bandeira do príncipe Emanuel. E nos deu a missão: ide, pregai, partilhar a minha palavra.
Gente, hoje nós estamos vivendo essa loucura, assim, por conta da pandemia, muita gente falando que é agora que Jesus vem, decreto dominical e fuga das cidades, enfim. Eu encontrei um texto em Ellen White que tem a ver com essa coisa de partilhar e de viver essa palavra. Está lá no livro Eventos Finais, na página 35. A senhora Ellen White, profetisa da nossa igreja adventista, ela diz que talvez nós tenhamos que esperar muito tempo até que Jesus volte. E ela diz por quê? Ela diz que a demora, a tardança em relação à volta de Jesus se deve unicamente à insubordinação do seu povo. Se deve unicamente à insubordinação do seu povo. E ela diz mais: quando o seu povo estiver refletindo o seu caráter da melhor maneira possível, da maneira mais aperfeiçoada possível, aí então Jesus virá para reivindicar o seu povo como seu. Não quer você, meu amigo, viver essa experiência linda, maravilhosa? Acredite, Isaías 50, verso 4 diz que o Senhor nos dará língua de eruditos. Creia que você tem todo o potencial necessário, porque é Deus que lhe dá. Levante-se e erga. Permita que Jesus transforme a sua vida e que lhe leve a pregar essas boas novas, a tocar 1000 corações e levar milhares de pessoas a viver e reinar com Cristo para sempre. E juntos podemos ouvir de seus lábios naquele dia: vinde bendito do meu Pai, para possuir como herança o reino que vos está preparado desde a fundação dos séculos. Vamos juntos gozar dessa vida maravilhosa que Ele preparou para nós.